tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de cone, ok? Então nós trabalhamos semana passada com o cilindro e agora vamos dar continuidade à geometria espacial. O que a gente vai falar hoje? Do segundo sólidozinho de revolução. Eu mostrei para vocês, nós trabalhamos o primeiro sólido de revolução, que foi o cilindro. Só para a gente retomar, não custa nada, vamos recapitular. Nós vimos dentro do GeoGebra, depois vimos também ele planificado, que eu mostrei para vocês no papelzinho. E aí eu mostrei o seguinte, tem um retângulo, se eu girar em torno, por exemplo, de um de seus lados, do maior lado aqui, o que acontecia em torno daquele eixo? Ah, professora, a gente gerava o nosso cilindrozinho. Aí nós tínhamos o raio da base e tínhamos a altura do cilindro, ok? Tínhamos duas bases, beleza? E aí nós vimos as áreas, né? A área da base. Ah, professor, a área de um círculo, πr ao quadrado. A área lateral, nós abrimos esse sólido aqui, vamos recordar. E aí quando nós abrimos o sólido, planificamos o sólido, nós percebemos essa figura aqui, ó, que aparecia um retângulo, que era a nossa superfície lateral, e as bases, ok? As duas bases. A nossa superfície lateral, vocês concluíram que para fechar o meu cilindrozinho bonitinho, ó, ligando daqui a aqui, né, unindo esses dois vérticezinhos, para fechar perfeitamente o comprimento desse retângulo aqui aberto era justamente o comprimento da minha circunferência. E aqui era a altura do meu próprio cilindro. Aí nós vimos então que a área da base era πr ao quadrado porque era um círculo. E que a área lateral nós concluímos então que era a área desse retângulo, 2πrh. Beleza? Aí vimos a área total, somando duas bases com a lateral, e vimos o volume. O volume, professora, era igual ao volume do prisma, a fórmula, exatamente. A área da base vezes a altura, ok? Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o segundo sólido de revolução. E o segundo sólido de revolução, galerinha, é justamente o nosso conezinho, tá? Professor, ele também é um sólido de revolução? Exatamente. O nosso cone, você imagina aqui, ó, um triângulo, beleza? Esse triângulozinho retângulo, girando em torno deste cateto. Olha o que vai acontecer. Girando 360 graus, galera. Você vai construir justamente quem? O nosso cone. Onde eu tenho a altura do meu cone, ó, do vértice até o centro, ok? Perpendicularmente. Tenho a minha geratriz e tenho o raio da base. Eita, prof, a gente vai começar a perceber algumas coisas, então, que a gente já estudou na geometria plana. Exatamente, galera. No meu conezinho, você vai perceber a formação, ó, justamente desse triângulo retângulo aqui, ó. Onde aqui é a geratriz, aqui é a altura do meu cone e aqui é o raio da minha base. Tá? Já já a gente vai escrever, então. Vamos continuar? Beleza. Agora sim. Cone reto. Ele é formado pela minha base circular. Tá, professora. Agora, diferente do meu cilindro, que tinham duas bases, eu tenho só uma base, né, professora? Exatamente. Essa minha base vai ter o meu raio, vai ter aqui, ó, a altura, que eu acabei de falar para vocês, e a geratriz. Certo? Então, você já sabe que a geratriz ao quadrado, usando Pitágoras, né, o quadrado da geratriz é igual ao quadrado da altura mais o quadrado do raio. Certo? Então agora, ao invés de trabalhar apenas com raio e altura, como a gente trabalhou no cilindro, a gente tem também, ó, G, H e R relacionados. Beleza? Olha o que eu escrevi aqui para vocês. A reta é perpendicular à base e liga o centro da circunferência. Certo? Ah, professora, o que é isso que você está falando? O cone é reto, é formado por uma base circular e uma reta ligada ao vértice superior. Que reta é essa? Essa reta sendo perpendicular. Por isso que ele é chamado de cone reto. Belezinha? Vamos seguir? Do mesmo jeito que a gente tinha dois tipos de cilindro, o cilindro oblíquo e o cilindro reto, mas aqui, ó, no meu cone reto, o G nunca vai ser igual a H. Exatamente. Não vai ser igual a H, por quê? Porque eu estou construindo justamente, gente, aqui dentro, ó, um triângulo retângulo. Não tem como a hipotenusa ser igual à altura, né, que vai coincidir com o cateto, jamais. Vamos lembrar de novo, ó. No meu cone reto, do centro, do vértice até o centro da minha base, perpendicularmente, ó, eu tenho a minha altura, certo? E as geratrizes. No meu conezinho oblíquo, ó, vou botar aqui para vocês, só o rascunhozinho. Essa distância aqui, ó, não coincide de forma alguma com a minha altura,
tá? A altura é perpendicularidade, meu H, beleza? Esse ângulo que se forma aqui, ó, não é de 90 graus, tá? Também tem o cone oblíquo e reto. Olha aqui, professora, qual é a diferença agora do cone oblíquo para o meu cone reto? No meu cilindro, vamos lembrar? Eu tinha que G era igual a H, certo? Aí você vai falar assim, professor, volta para cá. Professor, o que vem assim então o meu cone oblíquo? Galera, os cones oblíquos são os cones onde a reta que parte da base, belezinha? E liga o vértice, olha aqui, ó. E liga o vértice superior, não é perpendicular. Olha lá, essa retinha aqui, ó, ela não forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Aí você fala, professora, mas essa que você traçou aqui, eu posso considerar como sendo altura? De jeito nenhum, tá, gente? Ó, a altura, vou botar aqui, ó. Na figura ficou até feio, né? Porque ficou parecendo que o H era esse carinha aqui. Ó, a altura, gente, vai ligar do meu vértice até a minha base de forma o quê? Perpendicular. Ok? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Tá, professor, isso aqui seriam as minhas geratrizes. Exatamente. Só que essa geratriz no oblíquo, você vai perceber que, ó, não é igual a essa geratriz. Vou chamar de G' aqui, ó. São idênticas? Não são. O raio da base é o mesmo, professora? O raio da base é o mesmo, sim. Ok? Essa é a diferença, então, do oblíquo para o reto. Então, no meu cone reto, volta para onde, então, a diferença do oblíquo para o reto. Galera, sinceramente, o que mais é cobrado? O cone reto, tá? Do que o oblíquo. Lembra que nós trabalhamos secção meridiana. A secção meridiana e a secção transversal. Vamos recordar que não custa nada. Ó, no cilindro, vamos lembrar, no cilindro, eu mostrei para vocês que a minha secção meridiana era justamente a secção que passava pelo eixo, lembra? Pelo meu eixozinho aqui, ó. E aí você visualizava, é como se eu estivesse dividindo o meu cilindro ao meio, assim, ó. Como se eu estivesse dividindo meu cilindrozinho ao meio. Ok? E aí lá dentro você visualizava justamente o quê? Um retângulozinho. E esse retângulo tinha a altura aqui e a base era o diâmetro, 2R. Tudo bem? Numa boa? Beleza. Isso era a minha secção o quê? Meridiana. Falei para vocês da secção transversal também. A secção transversal, na verdade, era traçar um plano paralelo à base. Né? Ah, professora, eu não alterava nada, eu gerava, na verdade, um cilindro menor. Exato. Na secção meridiana, quando nós trabalhamos dentro de um cilindro, eu mostrei um cilindro especial. Eu falei para vocês, gente, tem um cilindro que é o cilindro equilátero. E quando o meu cilindro for equilátero, o que acontecia? Eu não construía apenas um retângulozinho. Eu construía aqui dentro um quadrado. Aí vocês concluíram, então, que a altura tinha que ter a mesma medida do diâmetro da base. Então, H era igual a 2R. Tá, professora, lembro disso mesmo. Beleza. Vamos ver agora no cone? No cone, galera, a secção meridiana vai ter o mesmo formato, né? A mesma ideia. Vai passar pelo meu eixo como se estivesse dividindo o meu conezinho ao meio, passando um plano dividindo ao meio. E aí sabe o que acontece? Você gera um triângulo isósceles. Professora, por que isósceles? Ué, porque aqui é geratriz, geratriz. E a base aqui quem é? O diâmetro, 2R. Aqui, ó, do vértice até a minha base, perpendicularmente falando, é a altura desse cone. Tudo bem? Então, você acabou de criar um triângulo isósceles. Tá, professor, e aí? E aí que você vai trabalhar com a ideia de triângulo, o que você sabe de triângulo. Só que, professor, você falou que tinha no cilindro um cilindro chamado cilindro equilátero, que ele era especial. Exatamente. Existe também, pessoal, o que a gente chama de cone equilátero. Ele também é especial. E aí, o que acontece quando o cone é equilátero? Quando eu traço, pessoal, a secção transversal, desculpa, a secção meridiana, ao invés de gerar apenas um triângulo isósceles, eu gero nada mais, nada menos que um triângulo o que você acha que vai ser? Ah, professor, eu não acredito. Exatamente. Quando ele for um cone equilátero, galera, quando ele for um cone equilátero, deixar aqui registrado, eu vou estar gerando um triângulo ao traçar a secção meridiana equilátero. Então, professora, se o meu triângulo for equilátero, o que eu posso afirmar? Que a geratriz é justamente igual ao que, gente? A 2R. Beleza? E aí, o que eu posso lembrar, professora, de triângulo equilátero? Eu posso lembrar da altura do meu triângulo equilátero. A altura do meu triângulo equilátero é o que, gente? É o lado do triângulo, raiz de 3 sobre 2. A área do meu triângulo equilátero
É parecida a fórmula, só que é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a geometria plana que você trabalhou desde o teu 9º ano, eu posso aplicar aqui? Devo aplicar aqui. Beleza? Essa é a ideia, então, ó, do cone circular reto equilátero. Quando a secção meridiana é um triângulo equilátero. Dessa forma, a geratriz é igual a 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro aqui, ó. Belezinha? Estão percebendo que o raciocínio é o mesmo, somente as figuras que mudam. Quando era cilindro, eu construía um quadrado. Agora aqui é um cone, eu construo um triângulo equilátero. Vamos adiante, então? Beleza, professora. Vamos começar a calcular, então, as áreas? Vamos começar a trabalhar com as áreas? Vamos. A primeira área que a gente vai trabalhar é a área da base. Pessoal, eu falei para vocês que esses sólidos que a gente está trabalhando, os nossos corpos redondos, a minha base é justamente o quê? Circular. Então, professora, a área da base não vai alterar. Exatamente, é a área de um círculo. E a área de um círculo, você sabe desde novinho... Opa, calma aí que a caneta mudou. A área de um círculo, você sabe desde novinho que é o quê? Π raio ao quadrado. Ok? Então tá aqui, ó. Π r ao quadrado. Onde o π, gente, geralmente vale quanto, né? Aproximadamente, a gente coloca 3,14. Beleza? Belezinha. Tá, essa é a primeira área que a gente está trabalhando. No cilindro, a área da base é a mesma, πr ao quadrado. Qual é a diferença do meu cilindro para o meu cone em relação à base? Eu tenho 2 bases no meu cilindro. Beleza? No meu cone eu tenho apenas uma base. Ok, professora, você tinha planificado para a gente o nosso cilindro. E no nosso cilindro, professora, eu lembro direitinho que você mostrou o papel na sua mão, na videoaula, ou melhor, na aula online. Você mostrou para a gente ele planificado na sua mão. Aí eu falei, exatamente. Mostrou também dentro do GeoGebra, perfeito. E aí, quando eu abri, liguei um vértice a outro, eu mostrei para vocês justamente que aqui era o comprimento, 2πr, e aqui era a altura. E aí a gente começou a concluir a área lateral, certo? O que eu quero mostrar para vocês, galerinha? Quando eu planifico o meu cone, tá? Quando eu planifico o meu cone, é como se eu abrisse meu cone, passei a tesourinha e abri o meu cone. Olha o que é gerado. Você vai falar, professora, ó, aqui está o meu vértice, deixa eu deixar meu vértice desenhado aqui, bonitinho. Aqui está o centrozinho, tá? Da minha base, ok? Você sabe que o seu cone, galera, quando você abre, você sabe que ele tem esse formato aqui. Então, ele tem a minha base, que é um círculo também. Então, quando eu abro, galera, tem ó, o meu círculozinho aqui, ó, ligado com a mesma ideia do seu cilindro, ó, igualzinho. Ah, professora, então tá, eu já sei que isso aqui é a área da base, beleza, que é πr ao quadrado. Então, vocês concordam que a minha área lateral, a minha superfície lateral, é justamente ó, esse setor que se forma aqui? Aí você fala, eita, poxa, professora, é verdade. Beleza? Então, você concorda que da mesma ideia que para fechar ó, o meu cilindro, acompanha aqui do meu lado, para fechar aquele meu cilindro ligando de um vértice a outro, ó, eu tinha que ter justamente o comprimento da minha base. Então, ó, quando eu ligo, né, e uno de novo esses 2 vértices, vou botar aqui, ó, A e B, tá? Quando eu uno isso aqui, adivinha o que tem que acontecer, gente? Tem que coincidir com o comprimento da minha base. Senão, meu cone não vai fechar perfeitamente. Pô, professor, então o comprimento da minha base é justamente o quê? 2πr. Só que agora, o que eu estou tentando te mostrar, galera? Nesse setor, vamos lembrar lá do meu 6º, 7º aninho, 7º ano, né? Quando eu quero trabalhar com o meu setor, eu tenho o comprimento do meu setor, deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho o comprimento do meu setor, comprimento da minha circunferência, tenho a área da minha circunferência e tenho o ângulo, né? Beleza? Relacionado. Vou botar só o comprimento e a área aqui para vocês. Vocês concordam, então, que ó, esse setorzinho, né? Acompanha comigo. Esse setor, né? Ele tem um comprimento, ó. Esse setor tem um comprimento de A até B de quanto? Aí você vai falar, professora, de 2πr, ok? Raio da base, ó, ele coincide justamente com o comprimento da minha circunferência, beleza? A área, professora, vai ser justamente a área lateral, a área da superfície lateral do meu cone. Beleza. Olha só, acompanha comigo, gente. Se eu fechasse, né, se não fosse apenas o setorzinho, se eu fechasse o meu círculo inteiro, vocês concordam que o raio desse círculozinho, dessa circunferência inteira, seria justamente a minha geratriz? Concordam comigo?
E aí, se eu der uma volta inteira, o comprimento, então, seria 2π vezes o raio, que nesse caso seria quem? Vou botar até contra a cor. A minha geratriz. E a área, gente? A área desse círculo inteiro, você fala, ué, professora, é π vezes o raio ao quadrado. Então, é π g ao quadrado. Beleza? O que você vai concluir agora comigo? Aplicando razão, proporção, o que você chama de regrinha de 3, vou colocar aqui para vocês, ó. 2πr sobre 2πg está igual ao quê? A área lateral, πg ao quadrado. Professora, posso simplificar logo 2π com 2π? Posso. Posso simplificar ó, um g desse com um g desse que está ao quadrado? Posso também. Famoso cruz credo, gente. A área lateral, da superfície lateral, então vai ser πi, professora, vezes o raio, vezes a geratriz. Você acabou de concluir a nossa formulinha. Beleza? Para calcular, então, a área lateral de todo e qualquer cone, eu faço π vezes o raio, vezes a geratriz. Professora, se eu tivesse continuado aqui, ó, você colocou comprimento e área, se colocasse aqui ó, o ângulo, certo? Seria o ângulozinho alfa aqui, ó, digamos, né, do meu setor, e aqui seria o quê? 360 graus. Por que eu estou escrevendo assim, gente? Porque você vai ficar brincando com os setores que vão se formar quando você abre os seus conezinhos. Beleza? Tranquilo? Numa boa? Professora, por que você está falando isso então? Porque agora a gente vai deixar registrado a área da base, a gente já registrou. A área lateral, a gente vai deixar registrado aqui também. Então, a gente estudou no cilindro a área da base, a área lateral e a área total. Vou fazer a mesma coisa no cone, gente. A área da base, uma base só. A área lateral e G, certo? E a nossa famosa área total. Galera, a área total, ó, volta para cá. No seu conezinho, você vai ter uma área de base e a área lateral. Então, uma área de base é πr ao quadrado. A área lateral, você acabou de concluir comigo, que é o famoso πrg. Professor, então é só somar isso. Em alguns livros, vocês vão encontrar, ó, porque eu tenho π e tenho r que eu posso colocar em evidência. Vai me sobrar r aqui e vai me sobrar o quê? G. Então, em alguns livros, vai estar já escrito para vocês que a área total é πr que multiplica a soma, r mais g. Preciso ficar gastando meu HDzinho, tentando decorar essa fórmula? Não, gente. Você sabendo de onde ela veio é a parte mais inteligente, beleza? Vamos aplicar, então, o que a gente está trabalhando. Ah, não, professora, você já ia esquecendo de falar de volume. É verdade, pessoal. Desculpa. Falei das áreas. Vamos falar do nosso volume. Galera, o volume do meu cilindro, tá? Estou voltando aqui à aula passada. O volume do meu cilindro, você sabe muito bem que era a área da base, professora, vezes a altura, ok? Vezes H. Isso era o volume do meu cilindro. Ok? Lá dentro, galerinha, ó, eu consigo enxergar, na verdade, depois eu vou mostrar no GeoGebra, ó, repara, acabei de construir, deixa eu botar de amarelinho aqui, ó, acabei de construir um conezinho, belezinha? Ó, o meu vértice do cone, a minha base é a mesma. Eu consigo colocar aqui dentro, gente, 3 conezinhos iguaizinhos. E, professor, então o que você está querendo dizer? Eu quero mostrar, lembra da pirâmide? Que o volume da nossa pirâmide, vamos lembrar da primeira série, custa nada, né? Que o volume da nossa pirâmide, que tinha um biquinho lá em cima, que tinha o vértice, a professora parecia com o volume do prisma. Era a área da base vezes a altura, só que o quê? 1/3 dela. Adivinha o que vai acontecer, então, com o volume do meu cone? Você está brincando, professora? Tô não, gente. O volume do cone, ó, quem tem biquinho na geometria espacial, é 1/3 de quê? Da área da base vezes a altura também. Então, o que você fez, ou a fórmula que você trabalhou na pirâmide ano passado, coincidiu justamente com o volume do cone. A fórmula que você trabalhou do prisma, lembra dos prismas? Ó, que vocês trabalharam dos prismazinhos, é a mesma que quem? Que do cilindro. A área da base vezes a altura. Ok? E aí o valor do π, gente, vai ficar variando, né? Em alguns exercícios eu vou colocar como 3, como 3,1, como 3,14. Beleza, prof. Então o que a gente tem que fazer agora? Aplicar. Vamos treinar isso. Ó, num cone reto, a área lateral, olha lá, a área lateral vale 12π. Beleza? E a área da base é 9π. A área da base, 9π. Calma aí, prof. Base eu já sei circular, que é π vezes o raio ao quadrado.
Exatamente. Se eu estou falando que vale 9π, gente, é porque eu já estou querendo te dar alguma informação. Ó. Raio ao quadrado vale 9. Então, qual é o valor do raio da base? Já sei que vale 3. Tudo bem? Área lateral, o que a gente acabou de aprender? Que era π vezes o raio vezes a geratriz. Ô, professor, então calma aí, isso aqui deu 12π que ele falou. Π com π eu simplifico. O raio eu acabei de descobrir que vale 3. 3G, então, é igual a 12. Adivinha qual é o valor da geratriz, gente? 12 por 3, 4. A pergunta dele é, qual é a altura do cone? O que a gente viu no nosso conezinho? Vou desenhar aqui, que não custa nada. Ó o meu cone. Dentro do meu cone, o que eu visualizo sempre, sempre, sempre? Um triângulo retângulo, professora. Ó, G, H e raio da base. A partir do momento que eu encontrei que a geratriz vale 4, que o raio vale 3, quem é a altura? Cuidado, hein? Cuidado com o famoso 3, 4 e 5. Ué, professor, não é o 3, 4 e 5, não? Galera, o triângulo 3, 4 e 5, quem é a hipotenusa que é o maior lado? 5. Olha quem é a minha hipotenusa aqui, 4. Tem como H ser igual a 5? Não. E é um erro de muitos de vocês que querem fazer rápido. E falar 3, 4, 5. Vão se equivocar, hein? Olha lá, vou aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ah, professora, tranquilo então. 16, posso trazer para cá logo, gente? Menos 9 é igual ao quê? H ao quadrado. Todo mundo comigo numa boa? Estou aplicando apenas o que, gente? Pitágoras. Nada mais, nada menos que isso. Só estou aplicando Pitágoras para vocês. Aí você fala, professora, aplicar Pitágoras, eu faço isso desde o 9º ano. Exatamente. Então você já sabe. Ah, professor, quanto que dá 16 menos 9? 7. Mas eu quero o valor da altura, não da altura ao quadrado. Então tira a raiz. Qual vai ser o valor da altura, galerinha? Raiz de 7. Ok? Numa boa, todo mundo comigo? Facinho? Vamos lá. Segundo. Agora vamos fixar, então, tudo que a gente falou até agora. Dado um cone de revolução de raio da base 3. Galera, eu gosto de fazer assim, ó. Eu já vou escrevendo as informações. Raio da base 3. Altura 12. Professor, então ele já me deu o raio e a altura. Calma aí, professor. Eu já sei, então, que no meu cone eu tenho justamente um triângulo retângulo, onde aqui é o raio da base, aqui é a altura e aqui é a geratriz. A primeira pergunta que ele me faz é qual é o valor da geratriz? Ah, prof, aplicar Pitágoras. Ó, g ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais o que, gente? 12 ao quadrado. Então, g ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. 12 ao quadrado, 144. Prof, então g ao quadrado é igual a 153. Tira a raiz, galera. Raiz de 153, professora, não é um quadrado perfeito. Quando você fatora, galera, adivinha quanto dá? Ó, fica 9 vezes 17, se você fatorar. Tira a raiz de 9, 3. Então, 3 raiz de 17. Tudo bem? Todo mundo comigo numa boa? Belezinha? Vamos seguir, então. Então, a letra A, 3 raiz de 17. Letra B, área da base. Professora, área da base só precisa do raio, porque é um círculo, então é π raio ao quadrado. Ele já me deu o raio, é só para fixar mesmo a fórmula, gente. π vezes 3 ao quadrado. A área da base, então, vai ser quanto? 9π. Pessoal, se é a área, centímetros quadrados, ok? Então, 9π centímetros quadrados. Prof, ele não falou o valor do π. Exatamente, deixa assim. E a letra C, área lateral? A gente concluiu ali que a área lateral é sempre o que mesmo? π, r, g. Professor, então a área lateral é igual a π, raio, 3, geratriz, que você descobriu, 3 raiz de 17. Professor, então a área lateral, 3 vezes 3, 9, π, raiz de 17, o que, gente? Centímetros quadrados. Vamos que vamos, estamos fixando, retomando as fórmulas que a gente acabou de concluir. Dado agora um cone equilátero, calma aí, start na sua cabecinha. Professora, quando o cone é equilátero, você mostrou que a secção meridiana, geratriz, diâmetro da base, altura do cone, me gerava, professora, um triângulo que? Equilátero. Ou seja, a geratriz era igual ao dobro do raio. Esse é o start que você tem que ter.
Beleza. Ele fala para mim que o cone é equilátero e tem a área lateral, igual a 98 π. Tudo bem? Calma aí, professora. Se a área lateral é igual a 98 π, e eu sei que a área lateral é π, r, g, olha a conclusão que eu tiro então. Ó. Simplifica o π com π. Que o raio vezes a geratriz tem que dar 98. Só que, prof, por ele ser um cone equilátero, eu já sei que a geratriz é igual ao dobro do raio. Então, eu já sei que no lugar do G, eu posso botar quem, gente? 2R. Ei, posso simplificar então, professora? Exatamente, ó, 98 por 2, 49. Raio vezes raio, raio ao quadrado. Olha que maravilha, tira a raiz quadrada. Adivinha qual é o valor do raio da base? 7. Opa, se o raio da base vale 7, qual é o valor da geratriz? O dobro, 14. Então, eu já tenho 14 centímetros de geratriz, 7 centímetros de raio. Calma aí, professor. Então, eu poderia até aplicar a altura, a fórmula da altura do triângulo equilátero. Poderia. Mas poderia também aplicar Pitágoras. G é quanto? 14. Raio é quanto? 7. E altura, H. Tudo bem? Porque ele vai me pedir tudo desse conezinho. Posso aplicar Pitágoras? Posso, professora. Podia aplicar a fórmula direta também da altura do triângulo equilátero? Poderia. Quando eu aplico Pitágoras, eu tenho 14 ao quadrado, que é igual a 7 ao quadrado, mais H ao quadrado. Todo mundo comigo, numa boa? Ah, professor, então fica 196 menos 49. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Aqui vai dar 147, que é igual a H ao quadrado. Quando eu tiro a raiz, professor, que coisa feia. De novo, não é um quadrado perfeito. Você vai fatorar e vai descobrir justamente que vai dar quanto, gente? 7 raiz de 3. Certinho, estamos descobrindo as partes do meu cone. Olha só, ele me perguntou na letra A o raio da base, 7 centímetros, professora. Ele me perguntou na letra B a geratriz, aí eu descobri que era o dobro, porque ele era equilátero. 14, professora, beleza. Me perguntou a área da base. A área da base, gente, vai ser a área do círculo. Π, raio ao quadrado. Então, a área da base vai ser π vezes 7 ao quadrado. A área da base vai ser quanto? 49 π centímetros quadrados. Ó. 49 π centímetros quadrados. Todo mundo comigo? Numa boa? Numa boa? E a letra D, área total, professora. Vamos botar logo o valor da altura, né? Que eu não tinha colocado aqui, ó, na letra E. Pula para a letra E, gente. A altura deu quanto? 7 raiz de 3. Aqui, ó. Vou deixar aqui, 7 raiz de 3 centímetros. E agora a letra D. Ele pede a área total. A área total, eu só tenho uma base e tenho a área lateral. Então, a área total, professora, vai ser uma base, π vezes, quem é o meu raio ao quadrado? O raio você já sabe que é 7. Ao quadrado, 49. A área lateral, professora, π vezes o raio, vezes quem, gente? πr/g. Então, é 7 vezes 14 vezes π. Professora, 98 π mais 49 π. Tudo bem? Adivinha quanto dá? 98 mais 49, 147 π centímetros quadrados. Essa é a área total, ó. 147 π centímetros quadrados. Tá tranquilo, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar numa boa? Sim, sim, sim. Vamos seguir então? Dado um cone circular reto de raio da base 5. Então, raio 5. Vamos anotando aqui. Geratriz, 13. Calma aí, prof. Eu já sei que no meu cone eu tenho um triângulo retângulo formado. Olha lá o vértice lá em cima. 90 graus, geratriz, raio da base e altura. Ele está falando, professora, que a geratriz vale 13. Que o raio da base vale 5. Ah, não, prof. Calma aí que esse triângulo agora você não vai me pegar, não. Ele é aquele famoso pitagórico, professora. 5, 12, 13. Exatamente. Não percebeu que ele é o pitagórico? Não tem problema. Você vai botar quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Vai fazer as continhas e vai descobrir o valor do H, que é 12 do mesmo jeito. Ele pergunta para mim o seguinte, qual é a área lateral e a área total? Galera, área lateral, formulinha que a gente concluiu, π, r, g. Eu já tenho tudo, gente. Então, é π, raio, 5, geratriz, que ele já deu, 13. Eu estou só testando se você realmente entendeu, né, sabe a fórmula
né, da área lateral do meu conezinho. Porque multiplicar eu sei que você sabe. 5 vezes 13, galerinha, 65π é centímetro, então centímetro quadrado. Área total, só para você lembrar que ele tem só uma base agora. E eu vou somar com a área lateral. A base, gente, π vezes o raio ao quadrado. Mais a área lateral. Aqui dá 25π mais 65π. Professora, 90π centímetros quadrados. Ok? Repararam que a gente não fez nenhum ainda de volume, certo? Estamos trabalhando áreas, fixando as áreas, tá? Em seguida a gente vai partir para o volume. Agora eu quis mostrar uma planificada de propósito para você lembrar do início da aula de hoje. O que seria o meu 6, professora? A geratriz, lembra? Ó, ligo o meu aqui, ó. Se eu ligar o meu vérticezinho A aqui, ó, meu vérticezinho B, quando eu ligo eu fecho meu cone. Professora, eu lembro que quando eu fecho meu cone, vamos revisar, vamos relembrar. Quando eu fecho meu cone, né, eu tenho o raio da base e eu tenho que, professor, esse comprimento aqui, ó, desse setor é justamente o comprimento do meu círculozinho da base, da minha circunferenciazinha. Exatamente. Professora, revisa aí com a gente que não custa nada. Vamos lá. O que eu mostrei para vocês? Se eu fechasse esse círculo aqui todinho, eu tinha assim, ó, vamos botar comprimento, vou botar aqui comprimento, área, vamos botar? E vamos botar o ângulo. Lembra que eu falei do ângulo alfa? Então, repara comigo. Se eu fechar completamente, eu dou um giro de 2π raio. Quem é o raio, nesse caso, do círculo grande em preto? Ué, professora, é o seu G aqui, então é 2π 6. Tudo bem? Quem seria a área do meu círculo todo, professora? Seria π vezes o raio ao quadrado. Então, seria π vezes o g ao quadrado. E o ângulo seria uma volta completa, 360 graus. Olha o que acontece aqui, professora. Você tem um setor equivalente a um ângulo de 120 graus. Tudo bem? O comprimento desse setor é justamente 2π, ó, vezes o raio da base. E a área, professora, é justamente quem? A área lateral. Vocês concordam? A área lateral desse setorzinho aqui. Tudo bem que você poderia, que você já concluiu a fórmula, πRG, prof. Poderia botar? Poderia. Estou só lembrando de onde nós tiramos as fórmulas, a fórmula da área lateral, para você perceber de onde veio. A pergunta dele é, calcule o raio da base e a altura desse cone. Então, olha só, quando eu juntar, eu tenho um conezinho, onde aqui é a geratriz, aqui é o raio da base e aqui é a altura. Ele quer que eu determine a altura e o raio da base. É justamente isso que ele quer que eu faça. Calma aí, professora. Pelo que você construiu aqui, ó, eu posso fazer a razãozinha, ó, né, a proporção entre esses dois. Posso fazer entre esses dois, se eu quiser. Posso fazer entre esses dois aqui, ó, se eu quiser. Posso. Beleza? É uma proporção. Então, eu posso botar assim, ó, 2π vezes 6 está para 2π vezes raio, assim como 360 graus está para 120 graus. Aqui de cara, gente, eu já vou descobrir, adivinha quem? O raio. Olha lá, quando eu simplifico aqui, dá quanto, gente? 3. Simplifico 6 com 3, dá quanto aqui, gente? 2. Qual é o valor do raio da sua base, então? 2. O quê? Centímetros. Prof, estou começando a compreender essa matéria e estou começando a adorar. Descobri o raio. Ó, o raio aqui vale 2. A geratriz vale quanto, gente? 6. Posso aplicar logo, professora, se eu quiser Pitágoras? Posso, gente. Ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 36 menos 4 é igual a h ao quadrado. Professora, aqui vai dar quanto? 32 é igual a h2. Ah, não, professora, nunca dá um quadrado perfeito bonitinho. O que você vai fazer, gente? Fatora. Tudo bem? Quando você tirar a raiz quadrada e for fatorar o 32, adivinha quanto vai dar? 4 raiz de 2. Se alguém não lembra, tá? Vou lembrar vocês aqui, ó. 32, quando você fatora, é assim, ó. Por 2, pessoal, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 2, 2, 2. Então, professora, fica assim, raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2. Tira da raiz, tira da raiz. Estou só lembrando para se alguém tiver travadinho, tá? Então, aqui, ó, 4 raiz de 2, o quê? Centímetros. Galera, eu não quis fazer ainda na aula de hoje, como a gente está iniciando, nenhum exercício envolvendo o volume. Tudo bem? Então, nós trabalhamos com as áreas.
Próxima aula, próximo vídeo, próximo encontro, vamos trabalhar com o volume. Beijo grande e até o próximo encontro.